Uma coisa que eu acho que é preliminar para a gente entender isso, eu acho que existe uma relação com preconceito, e eu digo eu acho porque eu não encontrei estudos ainda que conectem a identidade ateísta com o preconceito de forma tão direta assim. Mas um dado muito legal, muito interessante para a gente começar a pensar, que saiu em 2019 do Bullivant, o artigo é Understanding Unbelief. Aí tem um subtítulo grandão que é tipo Compreendendo Visão de Mundo de Ateus e Agnósticos ao Redor do Mundo. E aí são dados que foram coletados no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em mais um ou dois países. É uma galera bem grande assim que respondeu de diversos centros. A maioria dos ateus, entendidos aqui como as pessoas que não acreditam em Deus, ou até que afirmam que Deus não existe, para ser um pouco mais direto, diferenciando dos agnósticos, que eles identificaram como aqueles que entendem que essa questão é irrespondível, que não dá para a gente Uhum. saber se existe ou não existe, que tem um pouco essa atitude de dúvida, ou no mínimo de incognoscibilidade, né? Não dá para saber e tal, deixa isso para lá. Os ateus, em maioria, em todos os países, em maioria, não se classificam como ateus. Olha que coisa bizarra, começando por aí. Os ateus, enquanto esses indivíduos que dizem Deus não existe, eles preferem se classificar de outras maneiras. Cético, uma pessoa não religiosa, uma pessoa espiritual, agnóstico. O termo ateu não é aquele que é endossado pela maioria. Não é que ele não seja muito endossado, mas olha que os dados, eu acho que dá até para mostrar na câmera ali para o pessoal ver, Hum. mas aqui esses números são as porcentagens. Vamos ver se vai dar para o pessoal ver mais ou menos Ah, ali, dá pra ó. ver Dá para ver, tranquilo. né? Dá pra ver Tá tranquilo. vendo esse número, ó, 30? Essa barrinha roxa representa os ateus que foram entrevistados aqui no Brasil. Hum. 30% deles se classificaram como ateus. Ao passo que nos Estados Unidos, 39%. Ah, os Estados Unidos é O o de azul. azul lá embaixo. Eu acho que a Entendi. China é de vermelho ali, Que vinte e um por curioso. Ah, mas cento. na China eu consigo entender, porque a religião deles é diferente e tem o histórico maoísta. Uhum. Eu acho que para eles deve ser uma coisa meio diferente. Falar, você é ateu? O que é É. exatamente você está querendo dizer como ateu? Uhum. Ali Aqui, ó. embaixo tem outro exemplo, ó. Spiritual but not religious. Isso, então, Espiritual, mas não religioso. isso. 11% dos ateus brasileiros preferem se classificar como pessoas espirituais. Olha que Que doideira. E interessante. tem mais alguns rótulos aqui, só para exemplificar. Deixa eu Vamos mudar lá. aqui a ênfase, né? Só para exemplificar, ó. Mais quatro aqui, ó. Inclusive o humanista que você mencionou aí, ó. 2% dos brasileiros preferem Ah, se aqui, ó. classificar como humanistas ali embaixo. Olha só, Isso. 2% como humanista. Não religiosos lá em cima, brasileiros, Que ó. louco. Ah, é, não religioso 14%. 14, cético 5. Isso. Olha, cara, como ateus, então. Não, opa, vai. Às vezes não Aparece aqui, focaliza, né? rapaz. Ô. Ou a gente lê para eles qualquer coisa também. É, mas Mas é. isso é para ilustrar o quê? A identidade Ah, ateísta, racionalista também. racionalistas. 6%. Não, e olha esse dado que doideira. 12% dos ateus brasileiros Ah, se classificam como pessoas religiosas. Então a gente tem, e eu vou te dar um exemplo da minha casa. O meu irmão hum, do meio, ele fala: Daniel, eu não acredito que existe Deus, mas eu sou cristão. Então a gente tem ateus cristãos, ou cristãos ateus. Olha que curioso. A é, gente. na verdade, se você for parar pra pensar, se você for levar em conta o ateísmo exclusivamente como não crença em Deus, tem até religião ateia, né? Você tem o budismo, por exemplo, pelo menos algumas vertentes do budismo não tem Deus. Sim. Você tem ateus que acreditam em misticismos. Por exemplo, o cara não acredita em Deus, mas ele acredita, sei lá, em energias, Energias. curas milagrosas, coisas Aham. assim. Então, Aham. às vezes você pode colocar isso também como uma crença. Na verdade, é uma crença, Sim, né? Não sim, tem outro jeito de chamar. sim. Isso, Mas, inclusive, tem a ver com o que a gente tem estudado, eu e o André Gadelha, que é sobre espiritualidade entre ateus. A gente quer entender se Sam Harris, Carl Sagan e outros grandes céticos, sejam ateus ou agnósticos,
tem influenciado as pessoas nesse sentido de dá para ser espiritual ou ter espiritualidade mesmo sendo ateu. E curiosamente a gente tem encontrado que os ateus tendem a ser mais fechados para essa noção de espiritualidade. Preferem não se ver como pessoas espiritualizadas e rejeitam qualquer tentativa de espiritualizar experiências da vida. Então, apesar dos esforços do Sagan e do próprio Sam Harris, hoje com a meditação, os ateus estão mais fechadões. Agora, existe um subgrupo de ateus que não são naturalistas, que não afirmam que tudo que existe é o mundo concreto, material, físico, natural. Esses são os ateus místicos. Existem ateus que acreditam, como você estava exemplificando aí, em energia pesada, em astrologia, em amuleto da sorte. Mal olhado. Sim, nesse tipo de coisa. E até mesmo em reencarnação. Aí vira budismo mesmo, né? Porque, tipo, reencarnação sem Deus, aí você aí já entra num aspecto aí que você está aceitando o transcendente muito bem, né? Você Muito está aceitando bem. muito bem o Aí transcendente. a questão é o quê? Olha, esse negócio de Deus, para mim, é uma invenção. Mas existem coisinhas sobrenaturais, espirituais. Só isso de Deus aí que a galera inventou. É interessante. É muito curioso. É curioso a existência. Esse grupo de ateus, pois raramente aparece por aí. Sabe o discutido. que deve ser? Isso é uma coisa muito louca, porque eu já vi isso. A pessoa teve alguma experiência que não soube explicar, e isso várias pessoas tiveram. Coisas que eu já tive também, e a minha resposta é não sei explicar, ponto. Minha resposta não é nada. Depois você me conta, hein, não, eu conto sim. E aí o que acontece? Essas pessoas acabam como se fala, se convencendo de alguma coisa além do explicado, né? Além do material, mas entendem Deus como uma construção histórica. Sim. Então... Cara, e você foi pelo caminho provavelmente correto? Eu falo provavelmente porque na ciência a gente fica um pouco assim. E tem poucas pesquisas sobre isso. Mas na nossa pesquisa, feita com quase 2.000 brasileiros, boa parte dos quais ateus, a gente está encontrando que os ateus místicos ou os ateus não identitários... Ateu não identitário é ótimo. Porque o ateu identitário é o que diz que Deus não existe, mas eu não quero me chamar de ateu. Então ele não é identitário. Ah, entendi. Entendeu? Ele não abraça a identidade do ateísmo. Ao passo que o ateu identitário fala, Deus não existe e eu sou ateu mesmo. Né? É uma questão de se identificar ou não com o ateísmo. Mas os ateus não identitários, eles têm mais experiências místicas do que os identitários. E mais crenças sobrenaturais. Entendi. Então você foi por um caminho interessante aí no seu raciocínio. De fato, parece que esses ateus místicos têm um pezinho mais em experiências estranhas, em coisas que não conseguem explicar, e talvez isso os afaste dessa identidade ateísta, de se colocarem como ateus. Porque existe essa noção popular de que o ateu é o naturalista, é a pessoa muito racional que está ali com a ciência e rejeita todo o sobrenatural. Por quê? Mas eu acho que é mais uma relação com a identidade. Aí é que tá. Entendi. Do ponto de vista cognitivo, né, o que a pessoa pensa, o que ela acredita ou deixa de acreditar, a relação não é tão forte assim, no sentido de que muitos ateus não identitários, então aqueles que dizem Deus não existe, mas eu não sou ateu, eles têm crenças sobrenaturais. Parece que o ateu identitário, ele acaba abraçando mais essa cosmovisão naturalista. Entendi. Ele acaba se aproximando mais da ciência. Ele fica mais saganista. Fica mais saganista, exatamente. Mais Richard Dawkins, talvez, não sei. É uma coisa que a gente está começando a especular. A gente não tem tantos dados ainda para colocar o perfil bonitinho assim e compará-los. Mas esse é um primeiro ponto. Mas talvez isso não explique tudo. Talvez muitas pessoas evitem se classificar como ateias também por conta do preconceito. E o que a gente tem que talvez sinalize que esse é um caminho plausível é um estudo que eu passei o olho mais cedo, mostrando o seguinte: as pessoas que
se abrem... Qual que é a palavra, mano? Sai do armário, mas tem um termo menos informal de sair do armário do teísmo, saca? Tipo disclosure. Seria isso, né? Seria, né? Você Revelar, se revelar, pode ateu e ser. tal. Assumir. Se assumir ateu. Talvez se assumir ateu. Boa. Elas têm um vínculo mais forte com a identidade e um vínculo mais forte com um grupo de ateus. Olha que interessante. Ou seja, se eu sou uma pessoa diferentona no mundo, perto dos meus colegas de trabalho, na faculdade, enfim, na minha família, eu sou o peixinho fora d'água, ovelha negra, eu vou ficar quietinho dentro do armário, na minha, capaz. Mas aqueles que estão conectados com um grupo de ateus, com pessoas que pensam de forma parecida, eles têm uma propensão maior a saírem do armário. Então parece que existe uma relação entre você se sentir pertencente ou não